falamos com a doutora Angela Amaral sobre infecções urinárias. O que é uma infecção urinária? Bom dia. Bom dia. Uma infecção urinária, na prática, é quando existem micro-organismos, podem ser bactérias, fungos ou outros, no aparelho urinário. Há vários tipos de infecções urinárias, as mais frequentes são as cistites, são as célebres de infecções urinárias, não é? Mas estas infecções podem ser renais, uretrais ou ainda sistêmicas quando, para além do órgão infectado, têm uma lesão em todo o organismo. Abrangente. Mais abrangente, sim. E porquê é que as mulheres são mais afetadas do que os homens por infecções urinárias? Há vários motivos. Um deles é anatómico, não é? A nossa uretra é muito próxima da nossa vagina e muito próxima do ânus. E, portanto, é uma uretra muito mais curta que a do homem, o que a torna, na prática, mais suscetível a que os micro-organismos venham de todas estas zonas e ascendam no trato urinário. Depois, nós, mulheres, passamos por várias fases diferentes na nossa vida. Pronto. A gravidez acaba por ser uma altura em que nós estamos mais predispostas a poder ter infecções urinárias. Na menopausa, quando temos uma atrofia vaginal, expomos um bocadinho mais, a nossa uretra fica um bocadinho mais exposta a estas infecções e isso faz com que a mulher realmente tenha mais infecções urinárias do que os homens. Ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida. E é grave ter uma infecção urinária? Na grande maioria dos casos, não. A grande maioria das infecções urinárias vão ser ligeiras, só restritas à bexiga, e com um simples curso de antibiótico vão ser tratadas, certo? Na prática, o que se estima é que ao longo da nossa vida, 50% a 60% das mulheres tenham pelo menos uma vez uma infecção urinária. Pronto. E a maioria dessas vezes ligeira. E quando as infecções urinárias se repetem? É mais chato. Cerca de 20% a 30% de todas as mulheres que têm infecções urinárias vão ter uma segunda vez, normalmente num curto espaço de tempo, e destas, um quarto vão ter múltiplas vezes infecções urinárias. Nós chamamos infecções urinárias de repetição ou recorrentes, sempre que uma pessoa tem mais do que 2 infecções em 6 meses ou mais de 3 no espaço de um ano. E há muita gente, de facto. Há 7% a 10% das mulheres vão ter infecções urinárias de repetição. Como é que é feito o diagnóstico de uma infecção urinária recorrente? Na grande maioria dos casos, quando há um episódio único, não se faz exame absolutamente nenhum. Portanto, face às queixas típicas da doente, institui-se uma terapêutica antibiótica que habitualmente cobre os micro-organismos mais frequentes e a mulher fica bem. Quando começa a haver infecções urinárias recorrentes, é muito importante fazer um diagnóstico com uma urocultura. Isto é importante nós percebermos se a mulher tem mesmo uma infecção urinária, se é mesmo o mesmo micro-organismo ou se são micro-organismos diferentes ou esta urocultura é negativa e a pessoa pode ter outra doença. Portanto, numa infecção urinária recorrente, é mandatório repetir a análise quando a mulher tem sintomas. E é necessário um acompanhamento a longo prazo? Normalmente estas senhoras são senhoras que vão muito às consultas porque a infecção urinária realmente retira qualidade de vida. Pronto. E são mulheres que têm ao seu dispor várias análises para fazer. Portanto, elas são instruídas a sempre que têm a sintomatologia colherem uma análise, iniciarem a sua terapêutica e nós depois temos que as acompanhar e perceber, lá está, se têm infecções urinárias, se é mesmo o mesmo micro-organismo ou, no caso de serem negativas, nós temos que perceber se existem outras alterações no aparelho urinário. Aí será preciso fazer uma ecografia renal, uma ecografia vesical, estudar melhor o trato urinário feminino, para percebermos se existem outras coisas. Nem tudo são infecções urinárias. Apesar de parecerem, nem tudo são infecções urinárias. Os sintomas mudam quando a infecção urinária se torna recorrente ou os sintomas são os mesmos? Os sintomas são os mesmos. Normalmente as senhoras são ótimas a reconhecer que têm uma infecção urinária. Ótimas. Elas normalmente têm o mesmo tipo de sintomatologia. Portanto, é exatamente a mesma coisa. O único defeito é que se repete várias vezes num período curto de tempo. E quais são os sintomas? A maioria dos sintomas são o típico peso pélvico, a urgência, preciso de ir à casa de banho rapidamente, chega lá, o que urina em pequenas quantidades, não é que nós chamamos poliquiúria, vai lá, faz um xixi às pinguinhas. Muitas vezes pode ser acompanhado de incontinência, a pessoa não consegue chegar à casa de banho e tem um episódio de incontinência.
Noutros casos há hematura, que é sangue na urina, e sai mesmo, muitas vezes, muito sangue na urina, e dor. Estes são os sintomas principais. Quando há febre, habitualmente é uma infecção urinária diferente, que pode afetar o rim ou pode ter uma afecção sistémica de todo o corpo. Quais são os riscos de não se falar adequadamente dessas infecções? Na prática, o não se falar adequadamente e o ter medo de procurar um médico, quando uma infecção urinária não é tratada, pode, em alguns casos, desaparecer, porque a pessoa bebe água e institui outras medidas não medicamentosas, mas quando há uma infecção documentada, o risco de não ser tratada é infectar o rim e daí poder fazer uma infecção sistémica mais grave. Pronto, essas têm manifestações muito intensas e normalmente levam a doente a procurar o hospital. Há outras doenças que imitam os sintomas das infecções urinárias? E esse é o motivo pelo qual, quando as mulheres têm várias vezes infecções urinárias, devem ter a certeza que são infecções urinárias. Há doenças da própria bexiga, em que a bexiga fica irritada e, portanto, mimetiza todos esses sintomas. Portanto, tem urgência, precisa de ir à casa de banho, faz xixi às piinhas, tem um ardor e muitas vezes é secundária apenas à ingestão de alguns alimentos, à ingestão de alguns medicamentos, à ingestão de algumas bebidas e a pessoa gera aquela sintomatologia que é muito intensa, mas na realidade não tem infecção urinária. As célebres pedras nos rins, que muitas vezes depois atingem a bexiga e precisam de sair da bexiga para algum lado, podem mimetizar infecções urinárias e o cancro da bexiga pode mimetizar uma infecção urinária. Daí a importância de nós termos a certeza de que estamos a falar de coisas mais fáceis de tratar, como uma infecção urinária, claro, ou se estamos perante coisas mais difíceis de tratar ou mesmo mais graves de tratar e de não diagnosticar. De que forma é que as infecções urinárias recorrentes podem ter impacto na vida das mulheres? Tem um impacto muito marcado. Para já, eu acho que a ansiedade associada ao diagnóstico de uma infecção urinária recorrente fica marcada na mulher, isto é, a impossibilidade de ter uma consulta rápida, a impossibilidade de ter acesso a um medicamento, põe a mulher muitas vezes de sobreaviso quando começa a ter os primeiros sintomas. Há algum absentismo que pode estar associado às infecções urinárias de repetição e muitas vezes a pessoa deixa de ter alguns compromissos sociais porque associa determinados comportamentos a vir a ter infecções urinárias e passa a não ir, a não estar, a não viver na prática. Pronto. E, portanto, ter infecções urinárias recorrentes é muito lesivo para a qualidade de vida de uma mulher. E quais são as medidas mais eficazes para evitar ter infecções urinárias recorrentes? Na prática é hidratar muito, não é? Nas mulheres que têm infecções urinárias recorrentes que associam, por exemplo, à relação sexual, devemos urinar depois da relação sexual, eventualmente ter uma higiene depois da relação sexual, ou mesmo fazer medicação dirigida nesse momento. Como é que se pode prevenir? Por exemplo, algumas mulheres têm infecções urinárias associadas a episódios em que o intestino funciona mais. Por exemplo, há doentes que dizem, se eu comer chocolate, tenho as fezes mais moles. E defendem-se, não comendo chocolate, porque assim não vai acontecer. Pronto. E essas mulheres muitas vezes já sabem, quando têm contacto com determinado provocador, acabam por fazer medicação para não terem uma infecção urinária. É ainda possível, por exemplo, para determinados micro-organismos, a Escherichia coli é um dos mais frequentes, há respostas, há medicamentos de imunomoduladores que podem melhorar a nossa resposta enquanto indivíduo àquele micro-organismo. Mas está estudado só para aquele, se tivermos o bicho ao lado, não funciona. E hoje em dia há também vacinas que têm uma taxa de sucesso muito razoável para mulheres que têm infecções urinárias de repetição. São vacinas que na prática nós podemos fazer a vacina tailor-made, portanto, customizada ao doente, ou podemos escolher um conjunto de micro-organismos que sejam mais frequentes e com isso conseguimos reduzir o número de infecções urinárias por ano que uma mulher pode ter, por exemplo. Como é que o tratamento difere em casos recorrentes? Não difere muito. Isto é, o gold standard lá do tratamento acaba por ser o antibiótico.
E normalmente nós privilegiamos ciclos curtos, só privilegiamos ciclos mais longos se realmente a infecção urinária não passar, não é? Portanto, esta mulher tem uma urocultura positiva, faz o antibiótico e vai ser retestada depois. Se não passar, nós às vezes fazemos ciclos mais longos. O que é que nós tentamos numa mulher que tem muitas vezes a necessidade de fazer antibióticos? Tentar arranjar estratégias para que o antibiótico não seja preciso. E, portanto, nas situações de infecções urinárias recorrentes, por exemplo, relacionadas com o coito, que é muito, muito, muito frequente, nós podemos utilizar medicamentos que diminuem a aderência das bactérias à bexiga, e isso pode ser feito apenas no momento do coito. Podemos aconselhar estas pessoas a consumir, na prática, extratos de frutos vermelhos, que pode ser em fruta, doce, sumo, chá, ou em comprimidos, consoante a pessoa preferir, ou estivermos com a fruta da época. E muitas vezes estas mulheres fazem ciclos de 3 meses em que fazemos extratos de frutos vermelhos, ou este tal medicamento que diminui, que é a demanose, que diminui a adesão, ou medicamentos que conjuguem os dois, para tentar que a pessoa fique o mais tempo possível livre da necessidade de fazer um antibiótico. E isso é a grande diferença entre quem tem uma infecção esporadicamente e quem tem infecções urinárias de repetição. Na prática, nós devemos sempre tentar usar o mínimo possível o antibiótico. Claro, para que o corpo não se habitue. Não se habitue. E não se criem resistências. E na prática, como eu costumo dizer, nós devemos usar, por exemplo, o antibiótico como nospetro. Mas esse não funciona, doutora. Sim, mas está aqui escrito que funciona. Não vamos utilizar a bomba ao lado, porque pode ser necessário para uma pneumonia, para uma infecção na pele, para uma infecção no rim. E se habituarmos as suas bactérias a estes antibióticos, quando precisarmos deles, não os vamos ter no nosso manancial terapêutico, não é? Portanto, ficamos com uma arma inutilizada. Pois, porque o uso de antibióticos pode trazer grandes problemas, não é? E atualmente é um tema que se discute muito, até cada vez mais, por exemplo, começam a existir bactérias que antigamente só existiam em meio hospitalar e que existem na comunidade e que são altamente resistentes. E, por exemplo, quando internamos estas senhoras que são portadoras destas bactérias têm que ficar completamente isoladas. Pronto, isoladas porque têm um risco de transmissão muito superior aos outros doentes, e em doentes imunocomprometidos o risco é pior, e porque temos que usar antibióticos de largo espectro que não estávamos habituados a usar em infecções urinárias simples. Não é? Pronto. Portanto, sempre que pudermos não utilizar antibióticos, não usamos. É óbvio que se a pessoa tiver queixas, com sintomas marcados e uma urocultura, também não vamos deixar a pessoa sem antibiótico. Mas é tentar educar as pessoas a prevenir para não ser preciso a utilização de um antibiótico. Mudar, muitas vezes, comportamentos também pode ajudar. Mudar. Muitas vezes não. Mudar comportamentos ajuda. Ajuda mesmo. Portanto, prevenir é possível. É possível e é o melhor remédio, não é? Como diria o ditado. Na prática, beber água é importante para tantas outras coisas na saúde e no bem-estar, é importante. Na prática, ter uma higiene vesical, como nós chamamos, não é? Nós estamos habituados à vida a estar a um ritmo alucinante, muitas vezes sabemos que se vamos beber água, ou trabalhamos ou bebemos água, mas temos que arranjar um equilíbrio, temos que beber água, temos que urinar, não podemos passar 24 horas e urinar 2 vezes, não deve acontecer. Devemos tentar ir à casa de banho e aproveitar esse momento, portanto, urinar completamente até ao fim. Nós mulheres temos muita... a correria da vida é muito vai à casa de banho, despacha o assunto e vai embora. Não, nós temos que urinar completamente, porque é uma forma de não ficar urina retida na bexiga e, portanto, nas mulheres que têm infecções urinárias de repetição, não ficar ali um caldo ótimo para que o evento se dê. Nas mulheres que têm infecções com o coito, prevenir, e mais vale prevenir com agentes inibidores da adesão do que estar sistematicamente a fazer um antibiótico, que para além de tudo o que já falamos, se uma mulher fizer a pílula ou se... e depois tiver uma diarreia por causa do antibiótico, vai comprometer a ação da pílula. Portanto, nós temos mesmo que mudar um bocadinho a nossa mentalidade e temos que perceber definitivamente que nem tudo são infecções urinárias, que eu acho que é a mensagem mais importante. Nem tudo são infecções urinárias e as outras coisas tratam-se de outra forma. Não é preciso os extratos de frutos vermelhos, não é preciso os inibidores da adesão e definitivamente não são precisos antibióticos.
Portanto, se a pessoa tem uma infecção urinária recorrente, tem que perceber o que é que realmente está a passar. É que realmente tem. E se a tem mesmo, se é mesmo uma infecção urinária. Ou se é outra coisa. Ou se é outra coisa. Obrigada. Não. Obrigada.